Agora chegou a vez da nossa primeira regra de derivação. Então, muito bem-vindo à aula 2, onde nós vamos estudar a derivada de uma soma de funções. Bom, agora você tem duas funções. Vamos chamar a primeira de f de x e vamos chamar a segunda de g de x. E vamos supor, que ambas têm derivadas no ponto genérico x. Vai ser importante que cada uma individualmente tenha derivada. E aí vem a pergunta, qual será a derivada da soma dessas duas funções, f de x mais g de x? E é isso que a gente vai desenvolver nessa aula. Como a gente tinha visto na aula anterior, a derivada de uma função é o limite dessa função no ponto x mais h menos a função no ponto x dividido por h, quando h tende a zero. Só que a função s ela é soma de f mais g. Então, toda vez que aparecer s, você tem que trocar por f, só que aqui na primeira é f de x mais h, mais g de x mais h. Ok? Então, essa função s foi trocada pela soma. Aqui é a mesma coisa, menos s de x, ou seja, f de x e g de x. Claro, dividido por h, quando h tende para zero. E qual é a ideia para a gente continuar daqui para frente? É simplesmente você agrupar, de um lado, tudo que tem a ver somente com f, e do outro lado, tudo que tem a ver somente com g. Então, vamos fazer isso. Aqui você encontra f de x mais h. Existe um outro termo que só tem f, que é menos f de x, está aqui, menos f de x. Claro que aqui está tudo dividido por h. E agora, do lado direito, você vai procurar tudo que tem a ver com g. Então, você tem aqui, g de x mais h, g de x mais h. Aqui você tem menos g de x. E, é claro, todo mundo dividido por h, inclusive isso. Se você parar para olhar essas duas expressões que a gente acabou de escrever, o que é que você encontra? Essa primeira expressão é justamente a expressão que define a derivada da função f no ponto x. Então, aqui você tem a derivada de f no ponto x. E essa expressão, g de x mais h menos g de x sobre h, e o limite, claro, quando h tende a zero, é exatamente a derivada da função g no ponto x. Derivada de s é igual a derivada de f mais a derivada de g. Então, a que conclusão a gente chega? Nós concluímos que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Não é isso? Nós vimos que a derivada de s é igual à derivada de f mais a derivada de g. E a gente representa isso da seguinte forma. F mais g derivada, ou seja, derivada da soma, é igual à derivada da primeira, f, mais a derivada da segunda, que é g. Então, você pode guardar essa expressão aí, que ela vai ser bastante útil daqui para frente. Bom, vamos ver como é que isso funciona com alguns exemplos. Primeiro exemplo, calcular a derivada de x ao quadrado mais 1 sobre x. Então, se você lembrar do vídeo anterior, eu vou destacar aqui cada uma dessas funções e sua respectiva derivada. A função x ao quadrado, ela tem derivada 2x. Na verdade, nós não vimos isso no vídeo anterior, então vou tirar daqui. Isso a gente vai ver mais adiante, tá? Num vídeo posterior. Perfeito? Então, grava aí que a derivada de x ao quadrado é 2x. Isso não é importante no momento. O importante é a regra da soma. Isso aqui a gente vai ver no momento adequado. Por outro lado, no vídeo anterior nós vimos sim a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. E aí, claro, a gente sabe que a derivada da soma é igual à derivada da primeira mais a derivada da segunda. Está aqui, coloquei as duas funções. A derivada da primeira é 2x
a derivada da segunda menos 1 sobre x ao quadrado, de modo que você obtém a derivada de f é igual a 2x, mais com menos aqui, menos 1 sobre x ao quadrado. Bom, uma observação que eu posso fazer aqui é que a regra da soma ela não vale apenas para duas funções. Na verdade, ela vale para um número qualquer de funções, 3, 4, 5 ou quantas você quiser, desde que seja um número finito, evidentemente. Então, nesse exemplo aqui, no exemplo 2, eu peço para você calcular a derivada da função x mais exponencial de x mais o seno de x. Não se preocupe com a derivada dessas funções, porque a cada nova aula você vai conhecendo novas derivadas. Então aqui nós temos três funções, a função x, a função exponencial e a função seno de x. No vídeo anterior nós vimos que a derivada de x é igual a 1, não é isso? Porque era uma constante vezes x, a derivada é igual à constante que é 1. A derivada da exponencial, no momento oportuno, você vai aprender que é a própria exponencial. Da mesma forma, você vai aprender em algum momento que a derivada do seno é igual ao cosseno. Como eu falei antes, isso aqui não é relevante. O importante é a propriedade que a gente está querendo utilizar agora. Então, a derivada dessa soma é a derivada da primeira, mais a derivada da segunda, mais a derivada da terceira. E aí a derivada da primeira é 1, a derivada da segunda é a própria exponencial, e a derivada da terceira, que é seno, é igual ao cosseno de x. Então é muito simples utilizar essa propriedade desde que você conheça uma certa quantidade de derivadas. E agora eu peço para você calcular o valor da derivada dessa função f em x igual a zero. Não simplesmente você vai lá na derivada e vai substituir x igual a zero. Aqui você não muda de valor, é constante. Para x igual a zero você tem exponencial de zero. E aqui você tem o cosseno de zero. Aqui é 1. Exponencial de zero também é 1. E, coincidentemente, o cosseno de zero também é 1. De modo que o valor da derivada em x igual a zero dá como resultado 3. Agora que você sabe como calcular a derivada de uma soma, vamos seguir com o próximo vídeo, onde eu vou te ensinar a derivada de uma diferença de funções.